O Kamikaze falou aqui, Doutor Estranho, Pápias fala de uma versão de Mateus em hebraico. A gente tem esse texto? Existe alguma chance dele ter escrito em hebraico? Ah, boa pergunta, né? Porque isso de vez em quando aparece. Tem a teoria mais consensual hoje nos estudos acadêmicos sobre os evangelhos é que o primeiro texto que foi escrito é o Evangelho de Marcos, independente de autorias, tá? Vamos pensar só nos textos mesmo. O primeiro texto seria o evangelho atribuído a Marcos. E Mateus e Lucas teriam lido esse evangelho, teriam tido acesso a esse evangelho, teriam desenvolvido de forma independente esses evangelhos na forma que a gente conhece hoje como Evangelho de Lucas e Evangelho de Mateus. E aí, posteriormente, o último deles teria sido o Evangelho de João, que não parte do texto de Marcos, mas talvez conhecesse sim os sinóticos, né? Então, esse é um campo de pesquisa bem aberto, inclusive, atualmente. Essa é uma das hipóteses, e aí Mateus e Lucas teriam utilizado uma fonte comum também, diferente de Marcos, então teriam usado Marcos, e outra fonte comum também, que era a fonte que, né, que é Quelle, que significa fonte em alemão. Essa é a chamada hipótese que, né, o manuscrito que remete a um manuscrito hipotético, ou um texto hipotético que seria esse evangelho que, ou o texto que. Beleza. Tem outra hipótese que é que primeiro a gente tem o texto de Marcos, aí Mateus elabora o texto de Marcos, adicionando algumas coisas, modificando outras, criando o Evangelho de Mateus. De novo, esquece a autoria, tá? Se é o apóstolo Mateus ou se não é, vamos pensar nos textos. E depois Lucas teria tido acesso a Mateus e Marcos. Então essa hipótese ela dispensa a existência do tal evangelho que é um texto que a gente não tem, né? Um texto hipotético, um documento hipotético. Inclusive eu sou mais partidário dessa hipótese aí. E aí tem outra hipótese que corre muito por fora academicamente, mas que tem alguns defensores, principalmente entre católicos, conservadores, que é a que Mateus foi o primeiro a ser escrito, mas numa versão em hebraico, porque Pápias, que é o autor que eu menciono lá no vídeo sobre as mortes de Judas, que é um autor realmente muito inicial ali dos primeiros da virada do primeiro para o segundo século, ele diz que há escritos, como é que é, falas de Jesus registrados por Mateus em hebraico ou aramaico, porque a palavra que a gente traduz como hebraico, ela era usada também por autores em grego para se referir ao aramaico. Eles não faziam distinção entre o hebraico e o aramaico. Muitas vezes usavam a mesma palavra, então a gente não sabe se ele está se referindo a um texto em hebraico ou aramaico. Agora, esse texto é um logia, que é palavras, que é um escrito de falas de Jesus, não é um evangelho. Então a gente tem textos desse tipo, como por exemplo o Evangelho de Tomé. Tem um texto chamado Evangelho de Tomé, atribuído ao tal Tomé, que alguns historiadores, poucos, mas alguns historiadores muito prestigiados academicamente, consideram que o Evangelho de Tomé possa ser até anterior aos evangelhos canônicos. Eu não acredito nisso e a maioria dos acadêmicos nessa área também não acreditam nisso, mas tem alguns historiadores que defendem essa hipótese. O Evangelho de Tomé, ele é um conjunto, um apanhado de sentenças de Jesus, coisas que Jesus diz. Ele não tem uma moldura narrativa, igual os evangelhos que a gente conhece, né? Então o Evangelho de Lucas, ele é uma história, e aí dentro dessa história, que tem início, meio e fim, tem um clímax, tem todo um desenvolvimento narrativo, uma articulação narrativa, um evento leva ao outro, e você tem onde que estão acontecendo essas coisas, etc. Dentro dessa narrativa você tem falas de Jesus, dispersas por essa narrativa, porque o personagem Jesus, que é um dos personagens dessa narrativa, fala coisas. Então você tem falas de Jesus nos evangelhos. Inclusive tem aquelas bíblias com letras em vermelho, né? Que você tem, que destacam o que sai da boca de Jesus, fica em letrinhas em vermelho, e o resto do texto fica em preto. Se a gente fizesse isso para o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Tomé seria inteiro praticamente vermelho, porque ele é só um conjunto de sentenças atribuídas a Jesus. Então, esse é o tipo de texto ao qual o Pápias provavelmente estava se referindo. Um conjunto de sentenças, um conjunto de ditos. Essa é uma boa tradução também, né? Um conjunto de ditos de Jesus. Então, eu acredito que o texto a qual o Pápias esteja se referindo ali não seja um evangelho, muito menos o evangelho atribuído a Mateus que a gente conhece hoje. Então seria um conjunto de sentenças de Jesus em hebraico ou aramaico, provavelmente aramaico, que não tem provavelmente nada a ver com o evangelho atribuído a Mateus que a gente conhece hoje. E a gente não tem esse texto, né? Então seria impossível comparar.
O Vitor Pinheiro faz uma pergunta interessante no chat aqui também. Como sabemos da existência de textos que não temos cópias? Por referências indiretas. Então você tem autores antigos que mencionam textos que a gente não tem cópias deles e muitas vezes citam passagens. E acontece, em alguns casos, no caso de Eusébio de Cesareia, por exemplo, que é um bispo do século IV, né? Cristão. O Eusébio ele cita alguns textos que a gente não tinha, e aí alguns desses textos foram encontrados muito tempo depois, e quando você compara o que o Eusébio, a forma, as palavras que o Eusébio cita do texto com o texto que a gente encontrou posteriormente, a coisa bate maravilhosamente. Então você vê que esses autores, muitos deles eram muito fiéis mesmo na sua preservação dos textos que eles estão citando. Então a gente sabe disso por referências indiretas. E isso é muito comum, tá? Talvez a gente tenha mais. A gente tenha mais textos citados de forma indireta em história antiga do que textos escritos pelos próprios autores, em manuscritos, né, da obra do próprio autor. É muito comum essa questão de referências indiretas servirem como fonte para a história antiga. E outra coisa, né? Você tem diferentes autores que citam o mesmo texto ou que falam de um mesmo texto, então isso reforça, né, de que não é uma pessoa única inventando uma coisa do nada. Quando você tem várias pessoas diferentes, às vezes em épocas diferentes, em locais diferentes, falando de um mesmo texto que elas conheciam e citam, e aí quando você compara as citações a coisa bate, né?